Algumas profissões conhecidas por Paulo foram citadas com o intuito de um jovem pastor, a Timóteo, a quem Paulo ensinou, estivesse a vida preparada para o ministério, a Deus a ele confiado. Especialmente porque Paulo percebia, e na verdade Paulo até já sabia, que o momento da morte dele havia chegado. Então Paulo aqui fala do atleta que precisa de preparação se quiser ser vencedor em qualquer que seja a competição. E Paulo também fala do soldado que precisa lutar sempre e com as lutas da vida que devem ter lições bem aprendidas, não só para hoje, mas para eternamente. E Paulo cita também o trabalho de um bom e fiel lavrador, que das suas plantações bem cuida, vigia sempre e nunca descuida, realizando o seu labor. E ele então diz que para a nossa luta diária, nós podemos perceber, são comparações eficientes, porque nós almejamos, preparamos e aguardamos a vinda de Cristo alegremente. E Paulo chama Timóteo de filho, de um modo bem carinhoso, porque ele o preparava desde muito tempo, almejava que ele fosse um cristão vitorioso. E ele então começa dizendo: portanto, você, meu filho, atente bem ao que eu vou lhe falar. Na graça do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, é nele que você deve se fortificar. E o que diante de testemunhas você me ouviu falar, confia a homens capazes e aptos a outros ensinar. E como um bom soldado de Cristo, os sofrimentos você possa suportar. Este é o capítulo 2 de Timóteo. E Paulo continua dizendo para Timóteo: pelos negócios da vida, nenhum soldado se deixa envolver, já que agrada quem o alistou. Esse deve ser o seu maior dever. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras daquele que o preparou. O lavrador que arduamente na sua lavoura está a trabalhar, deve ser mesmo o primeiro dos frutos da colheita sua participar. E Paulo ainda diz sobre o que eu estou dizendo, Timóteo: atente bem aos seus pensamentos, e o Senhor, reto juiz, lhe dará o entendimento. Lembre-se de que Jesus Cristo, que foi dos mortos ressuscitado, descendente de Davi, conforme tem sido por mim o evangelho anunciado. E Paulo vai apresentando para Timóteo a sua situação. Eu estou preso em cadeias, sendo esse motivo e razão. Contudo, a palavra de Deus é livre. Ela não pode ficar na prisão. E eu tudo suporto pelos eleitos, para que eles recebam a salvação. Salvação com glória eterna, garantida por Cristo Jesus, o qual, por tanto nos amar, foi capaz de morrer numa cruz. E se nós morremos com ele, nisso reside a nossa esperança. Com ele nós viveremos. Essa palavra é digna de confiança. Se perseveramos com ele também nós reinaremos. E se nós negamos, negado por ele, também nós seremos. E se nós somos infiéis, fiel ele permanecerá. Sabe por quê? Porque a si mesmo ele não pode nunca se negar. Então, continue a lembrar essas coisas, a todos advertindo solenemente, para que não se envolvam em discussões, com palavras sem ter noções, porque isso não é viver adequadamente. Isso não tem nenhum proveito, serve apenas para a perversão daquelas pessoas que ouvem e transtornam tudo isso em seu coração. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como não tendo do que envergonhar, como obreiro que a palavra consegue muito bem manejar. Evite as conversas profanas e as inúteis, você também deve evitar, pois estão indo para a impiedade, afastando ainda mais a verdade aquele que está assim a se portar. E é como câncer o ensino deles, e como câncer está a se alastrar. Entre esses se encontram um chamado Fileto e outro chamado Himeneu, que afirmam categoricamente que a ressurreição já aconteceu. E por causa disso, a fé de alguns, na verdade, já pereceu. Mas o firme fundamento de Deus
permanece inabalável e é selado com a inscrição, que é fiel e que é notável. E olha qual a inscrição do Senhor. O que pertence ao Senhor, ele logo o conhece. E de toda iniquidade se afastará em verdade, porque ao seu nome ele quer que confesse. Em uma grande casa, não somente vasos de ouro e de prata há, mas também há vasos de barro e de madeira. Ali naquela casa pode-se encontrar. Uns são usados para fins honrosos, outros nem tão honrosos assim. Mas se alguém se purificar, purificado então se achará, como poderá se ver enfim. E se for purificado dessas coisas, será para vaso de honra, um vaso de honra santificado, útil para o Senhor e para toda obra muito boa será preparado. E ele ainda diz para Timóteo e para os jovens de hoje, dos desejos malignos da juventude, você deve até sempre fugir. A fé, o amor e a paz você deve firmemente seguir, juntamente com os de coração puro, invocam ao Senhor aqui. Conversas tolas e fúteis, você deve sempre evitar, porque você sabe que em briga ou em alguma outra forma de intriga é que isso se tornará. Não convém brigar, nunca, o servo do Senhor, mas ensinar com paciência, com muito zelo e com muito amor. E se houver oposição, deve-se agir com discernimento, na esperança que lhe conceda um total e pleno arrependimento, para que a verdade por inteiro ele alcance o entendimento, para que assim eles se voltem à verdadeira sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisiona para fazer conforme é a sua vontade. Conselhos práticos para a vida de um jovem pastor, um jovem que vive o evangelho. Hoje em dia, nós às vezes podemos pensar assim, os jovens não se importam mais com as coisas sagradas. Se importam sim. Existem muitos jovens que abrem a Bíblia, existem muitos jovens que veem esse vídeo também, que abrem a Bíblia e que sabem bem manejar a palavra. Nós precisamos estar preparados, meus queridos. Satanás não desiste de ser ele não, e não vai desistir, especialmente nesses últimos dias, que ele sabe que pouco tempo está restando. Ele tem entrado dentro das fileiras dos cristãos, dentro das igrejas. Quantas vezes as pessoas abrem a Bíblia e fazem a interpretação errada, equivocada, como esses dois homens, Fileto e Himeneu, que Paulo cita, eles pregavam que a ressurreição tinha acontecido. Quantas pessoas pregam heresias baseadas na palavra? Então, muito cuidado, a Bíblia assim mesmo se interpreta. E outro segredo, não estude a Bíblia sem antes orar e pedir que o nosso grande professor, o Deus Espírito Santo, te ensine. Ele vai fazer você entender qualquer que seja a dificuldade que você encontrar na palavra do Senhor. Então, meu querido, beijo em seu coração, fique na paz, desfrute da companhia do Senhor, estude mais a Bíblia e seja hoje, mais uma vez, reavivado pela palavra do Senhor. E eu estou passando aqui mais uma vez com alegria no meu coração, cheio de gratidão, transbordando. Tem muito motivo para ser feliz. Primeiro motivo, é que eu tenho um Deus que me ama e que prometeu me buscar em breve. Mas sabe, meu querido, tem algumas coisinhas, detalhes nessa terra que também me faz feliz. E porque você é inscrito nesse canal, meu coração transborda. Transborda também de alegria, porque eu sei que o Espírito Santo vai te incentivar, vai te incomodar para que você mande esse conteúdo para outras pessoas. Existem muitas pessoas sedentas. Às vezes elas abrem a Bíblia e não conseguem entender a palavra. Mas se elas tiverem assim uma outra forma, que não estamos negligenciando a interpretação bíblica, estamos sendo fiéis ao que está escrito, com certeza ele vai entender melhor. Então, faça seu esforço. Já se inscreveu? Legal. Não se inscreveu ainda? Faça a sua inscrição. Ative as notificações. Deixe também seus comentários. Vai nos ajudar muito e nos incentivar. Nós voltamos amanhã, sendo da graça do Senhor, da permissão dele. Deus te abençoe ricamente.